Boa noite. Boa noite, Roberta. Seja muito bem-vinda. Olha, gente, escuta essa música. Eu sempre começo minhas lives com uma música. Geralmente é essa. Leve. Como vocês estão? Algo desandar. Que seja breve. Boa noite, como é que vocês estão? De onde vocês são? Vão colocando aí. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui. Eu não tô conseguindo fazer a live sempre no mesmo dia da semana, como eu fazia, mas eu vou voltar a fazer, porque tá tendo feriados e aí não tá dando pra fazer sempre nas terças-feiras como eu sempre fazia. Sejam todos muito bem-vindos. Meu propósito aqui é ajudá-los de forma que vocês consigam desbloquear alguns padrões na vida de vocês, algo que vocês não conseguem mais viver. Não consigo mais viver com isso. Ah, São Paulo! Piracicaba, escuto muito falar do seu lugar. Interior de São Paulo. Alfenas, Minas Gerais. O meu maior público é de Minas Gerais. As minhas métricas aqui. Ó, gente, já estão com a água de vocês? Eu sempre falo que a água resolve quase tudo nessa vida. Quando a gente fala de constelação, a gente não sabe o que vem e o que vai. As coisas vão acontecendo. Eu sempre faço meu roteiro e as coisas vão acontecendo, a energia vai acontecendo. Daí pra cá, daqui pra aí. Então, gente, tem pessoas novas aqui que eu tô vendo. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Eu sou Sara Andrade, eu sou advogada, eu sou consteladora familiar e eu sou estudante de psicologia. Então é um combo aí. Hoje nós vamos falar, nós sempre falamos aqui sobre a constelação familiar. Então, você está preparado para os seus 45 melhores minutos do seu dia? Espero que sim. Nesse momento, né, que a gente vai se acalmando mais. Eu tento sempre fazer uma live de 40, 45 minutos, porque é um tempo bom de terapia. Mas aqui o pessoal começa a conversar e sempre passa. Então, vocês façam qualquer tipo de pergunta que vocês queiram aqui. Terei todas as suas dúvidas. O Guinho, a mulher é uma potência. Obrigada, meu primo. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a lei da hierarquia ou lei da ordem. Oi, Camila! Lei da hierarquia ou lei da ordem. Isso é um tema muito forte que com certeza todo mundo aí vai se identificar em algum momento com relação a esse tema. Primeiro, eu quero falar para vocês que a constelação é uma técnica de terapia breve, muito profunda, que faz com que tenhamos uma vida mais saudável, com que as pessoas que estão ao nosso redor também tenham, que as próximas gerações também tenham. Então, quanto mais pessoas consteladas no mundo, melhor. A constelação, a base dela preconiza 3 ordens, que são as ordens da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Ou da ordem, as leis. Ou a gente fala de ou ordens ou leis, que é a mesma coisa. Lei da ordem ou da hierarquia, lei do pertencimento e lei do equilíbrio. A lei do pertencimento eu falei na live passada, a que eu fiz sozinha, não a que eu fiz com a minha irmã. Está aí para quem quiser ver. Hoje nós vamos falar sobre a lei da hierarquia ou da ordem. E na próxima live nós vamos falar sobre a lei do equilíbrio, que eu adoro falar. Eu gosto de falar de todas, mas a do equilíbrio é algo assim sensacional. Então, gente, essa é a base da constelação. Eu vou falar rapidinho sobre as outras duas pra gente falar sobre a lei da hierarquia, que é o tema de hoje, tá? Então, a lei do pertencimento, que eu falei na passada, é o quê? É o direito de você pertencer, de você estar ali pertencendo à sua família, ao seu sistema familiar. Então, quando você exclui algum membro do seu sistema familiar, você vai ter problemas na sua vida. E quando você faz uma constelação, por exemplo, que você inclui esse membro, aí a sua vida vai começando a mudar. Então, a lei do pertencimento, em linhas gerais, é isso. A lei do equilíbrio é o quê? É você equilibrar entre o dar e o receber. Eu tenho uma experiência muito grande da minha vida sobre isso, que eu não sabia
Já falei algumas vezes aqui em lives que eu não sabia dar, eu só sabia dar. E a partir do momento que eu percebi isso numa constelação, as coisas foram mudando na minha vida. Então é você ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Nem dar mais, só dar, e nem só receber. Tem que haver esse equilíbrio. E a lei da hierarquia, que é esta lei que nós vamos falar hoje. Então, gente, o que seria essa lei da hierarquia? Tem uma frase muito famosa do Bert Hellinger. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Que fala assim: a ordem precede o amor. Ou seja, a ordem vem antes. Porque assim, constelação, tudo na constelação é amor e nada na constelação é julgamento. Então aqui a gente tá pra conversar muito, bater esse papo muito gostoso, sem julgamento e só com amor. Então a frase muito forte dele é: a ordem precede o amor. E o que é que isso significa? Que ela vem antes do amor. Ou seja, primeiro tem que haver a ordem. A ordem de quê? A ordem do sistema familiar. Se você quebra esta ordem, se você não segue esta ordem, você vai ter problemas. Nem o amor vai resolver. Porque por amor, até por amor, vou explicar pra vocês aqui bem direitinho, por amor você quebra essa ordem. Porém, isso não é bom, mesmo que seja por amor, quebrar esta ordem, porque a ordem vem antes. E a ordem, ela abarca o amor. É como se fosse assim. Aqui o amor é a água e a ordem é o copo. Então, a ordem vem antes e ela abarca o amor. Então, o que é que significa? Eu vou mostrar pra vocês aqui, no meu campo sistêmico, os meus bonequinhos são os meus elementos de atendimento da constelação familiar, para que vocês entendam um pouco. Eu vou baixar um pouquinho aqui e vou mostrar pra vocês. O que é que acontece? Um casal, ele se encontra. Um homem, uma mulher, aqui é a mulher, encontra o homem. Eles se casam e resolvem ter um bebê. Eles têm um filho. Um filhinho, já cresceu um pouquinho, né? Então, o que que acontece? Esses pais aqui são maiores do que o filho. E eles vão ser sempre. Esses pais sempre vão ser maiores do que o filho. Esse filho vai crescer, não vai? Vamos lá. O filho vai crescer. Deixa eu pegar aqui um filho que vai crescer. Este filho vai crescer. E o que que acontece? Ele continua sendo menor do que os pais. E ele vai ser menor do que os pais sempre. E o que que acontece? Esses pais também têm os pais, os avós, que vão ser maiores do que ele. E a mãe também vai ter os avós, que vão ser maiores do que ele. Opa! E ele vai encontrar uma mulher. Opa, é ela, né? Aqui. Ela vai encontrar uma mulher, vai se casar e vai ter um outro filho. Este filho aqui vai ser menor do que os pais. É assim, a ordem é esta. Não tem como mudar esta ordem. Se segue as 3 leis, hoje a gente falando da lei da hierarquia, e se segue esta ordem aqui, a sua vida, se a gente conseguisse seguir as 3 leis, a nossa vida, assim, quase não teria problemas. Mas nós somos humanos, nós somos falhos, e em algum momento a gente não segue. Porém, quem mais vai seguindo vai tendo mais êxito na vida, gente. Então aqui, esta é a ordem. Quem veio antes precede quem veio depois. Quem veio antes é maior, é sempre maior. Então deixa eu deixar aqui o exemplo inicial. Aqui. Certo? Isso. Hoje eu postei um vídeo e várias pessoas não conseguiram captar bem, não conseguiram entender bem a ideia desse vídeo, desse Reels. E eu vou explicar pra vocês. Eu falei sobre um vídeo, não sei se alguém daqui viu. Muitas pessoas viram, assim, teve um alcance muito bom mesmo. E eu quero explicar pra vocês o que que acontece. Aqui estão os pais, tem um filho, né, como eu falei, uma filha. E essa filha cresce. Aí o que que acontece? Esses pais vão ficando idosos. Esses pais vão ficando precisando mais dessa filha. E o que é que essa filha faz? Ela faz uma das piores coisas que poderia ser feita. Ela inverte a ordem. Ela fica querendo ser mãe da mãe. Ela fica querendo ser mãe do pai. Então, ela tem pena da mãe. Ela acha, minha mãe é fraquinha. Minha mãe não consegue resolver isso. Eu vou resolver por ela. O meu pai não consegue resolver isso. Eu vou resolver por ele. E aí, o que que acontece? Eles vão ficando mais velhinhos ainda. E eles vão necessitando de uma ajuda emocional. Até às vezes de uma ajuda econômica. E aí, o que é que o filho faz? Ele vai lá e ajuda emocionalmente, ajuda às vezes financeiramente. Ah, Sara, tem problema
De jeito nenhum, não tem problema nenhum. O amor, ele sempre vai prevalecer. Depois da ordem, né? Eu estou falando. Não tem problema nenhum. Só que muitas pessoas acho que não conseguiram captar a mensagem. O que que acontece? Essa filha, ela vai cuidar dos pais. E é legal que ela cuide. Só que ela precisa cuidar estando aqui, ó. Estando nesse lugar. E o que que acontece na maioria das vezes? Ela cuida e fica aqui, ó. Neste lugar. É aqui que ela fica. Ela fica como maior do que os pais. E como isso se dá? Vê se você consegue se identificar. Se você consegue se identificar de cuidar dos seus pais, de querer o bem deles, de quando eles vão dirigir, você, meu pai já tá idoso, eu vou levá-lo, eu vou dirigir pra ele, e a sua mãe também. Isso é louvável, isso é ótimo, isso é lindo, isso é maravilhoso. Porém, quando você fala assim, pai, mãe, você precisa fazer isso. Você não pode mais fazer isso. Você deveria fazer daquela forma. Aí sim, você não está mais no lugar de filha. Você está no lugar do seu pai ou da sua mãe. E aí, o que que acontece quando você vai para o lugar do seu pai ou da sua mãe? O que que acontece com o seu lugar aqui? Ele fica vazio. Ele fica vazio e você fica órfão. Porque você vai ter pai e mãe se você está no comando, está querendo estar no comando. E o que é que acontece com esses pais? Se eles não conhecem a lei do equilíbrio, se eles não sabem lidar, o que é que acontece? Eles vão deixando, eles vão se tornando como seus filhos. E aí o que é que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer com a sua vida? Você vai ter problemas no relacionamento, você vai ter problemas no trabalho, você vai ter problemas em diversos lugares. Se você pensar assim de forma bem prática, você consegue imaginar, você consegue entender. Olha, eu cuido muito dos meus pais e acabo abdicando da minha vida. Eu cuido muito dos meus pais e acabo sem conseguir fazer isso. Mas, de forma sistêmica, acontece muito mais coisas que você não consegue ver. Às vezes, numa constelação, é que a gente consegue identificar. Eu fiz, inclusive, uma constelação com uma cliente, que esse caso me chamou bastante atenção. Foi até uma constelação que eu fiz presencial. E ela chegou para constelar relacionamentos. Ela chegou lá, a gente foi fazendo o que o campo pedia e apareceu a mãe dela. Em algum momento apareceu a mãe dela na constelação. O que que aconteceu? Eu pedi para que ela se visse com a mãe dela, para que ela visse o tamanho que ela se via, né? Com relação à mãe dela. E ela só conseguia se ver do mesmo tamanho ou maior. Ela dizia, a minha mãe é fraca. A minha mãe não consegue. Olha a força que tem uma frase que você diz para sua mãe. Nessa frase que você diz, a minha mãe é fraca. A minha mãe não consegue, eu tenho pena dela. E eu tentei fazer liberações de diversas formas para que ela entendesse que ela é menor do que a mãe dela, que a mãe dela consegue, que a mãe dela chegou até aqui, que a mãe dela gerou ela. E aí, com várias movimentações, ela até que, enfim, conseguiu fazer essas liberações. E depois ela veio conversar comigo e disse, Sara, eu estou totalmente leve, estou totalmente diferente, porque eu consegui fazer essas liberações com relação à minha mãe. Então, assim, pra você ver. Outra veio constelar relacionamento e a gente viu também que o imbróglio ali, né? A dificuldade estava com relação ao pai, mas especialmente com relação à mãe. Só que, assim, o lugar dela de maior, o lugar dela de estar sempre se vendo maior do que a mãe era tão forte, o padrão é tão pesado, é tão forte, que ela quebrou alguns, já faz um tempo que a gente constelou. E ela vai voltar a constelar para que façamos, porque já faz bastante tempo, para que façamos novos desbloqueios. Porém, existem pessoas que têm esse padrão tão forte de estar acima e não conseguirem baixar isso, que elas podem demorar um pouquinho de tempo a mais, né? Porque a constelação é um movimento de almas, então as coisas vão acontecendo. Esses 2 casos me chamaram muito a atenção, mas tem vários outros casos, vários. Então, o que que acontece com essas pessoas? Elas invertem a hierarquia. Elas invertem. Porque o pai e a mãe que vem antes, elas invertem. É como você pensar assim, você tem um filho, ou você tem um sobrinho, ou você tem uma pessoa que você convive que é mais nova do que você. Quando ela vem falar determinadas coisas, você que tem, vamos dizer assim, por volta dos 30 e poucos anos, você não sabe mais do que ele? Você não fala, olha, ele ainda é a pureza da criança, a inocência, você não sabe mais do que ele? Então, com os idosos... Oi, Rosemary, tudo bom? Seja bem-vinda. Rosemary sempre tá por aqui, sempre tá nos meus stories, sempre tá no meu, no meu feed. Então, a mesma coisa acontece com você com relação a quem veio antes.
Quem veio antes é mais sábio do que você. Só que quando se chega à idade adulta, a gente, vou me incluir aqui, com certeza. A gente acha que, por ser uma nova geração, sabe mais do que quem veio antes, que são verdadeiramente os sábios. Então, quem veio antes é maior, a gente deve honra. Isso não só com relação aos pais. Aqui estão os pais, aqui está a filha. E aí ela tem uma irmãzinha. Essa irmãzinha mais nova vem pra aqui. A hierarquia que existe entre irmãos, ela não é como essa hierarquia dos filhos com os pais. A hierarquia dos filhos com os pais, ela é bem elevada. A hierarquia dos irmãos, ela é menor, mas existe, tá? Existe. Então, se um casal aqui tem essa filha, tem essa daqui, e depois teve um outro filho aqui. Eles vão crescer e vão ficar do mesmo tamanho, né? Então, vamos dizer aqui. Aqui é o filho, é uma filha. A filha aqui e o filho. Vão ficar do mesmo tamanho que ele. Só que eles vieram depois. Então, existe essa hierarquia. É o que acontece muitas vezes quando pessoas não estão sabendo se posicionar. Eles não sabem a posição de pessoas. Pessoas que vivem assim. E elas não sabem o que está acontecendo na vida delas. Elas vivem com vários problemas. Eu já constelei várias pessoas que chegam e às vezes eles não sabem nem o tema que querem constelar. Ou então eles falam assim, olha, eu me sinto perdido na vida. Parece que nada dá certo. Nada na minha vida vai dando certo. E a gente vai fazendo, vai abrindo campo. E o que é que a gente encontra aqui? Aqui seria o filho 1, mais velho, filho do meio e filho caçula. Só que aí tem um segredo de família. E o que que aconteceu? Deixa eu achar aqui pra vocês. O que que aconteceu com esse segredo de família? Depois dessa daqui, ou antes da primeira, existiu um aborto. Existiu um aborto. Então, esse aqui, que achava-se que era o mais velho, não é o mais velho, é o segundo. Então, por isso ele fica ali, ó, perdido. Perdido entre saber o seu posicionamento dentro da família. Quando se encontra o local de ordem, o seu local, aí sim, as coisas começam a serem vistas de outra forma. Quem é que aí se sente um pouco perdido? Quem é que descobriu que tinha uma irmã agora? Quem é que descobriu que a mãe teve um aborto e guardou esse segredo? Quem teve um aborto e trata o seu segundo filho como se fosse o primeiro, porque o primeiro foi abortado? Tem alguém aí que conhece alguém que passou por essa situação? Me conte aí, enquanto eu bebo água, gente. Me falem aí, me falem alguma coisa, gente. Interajam, conversem comigo. Eu gosto muito de conversar com vocês. Quando se está fora do lugar, é um dos motivos maiores para você ter problemas na sua vida. Problemas de relacionamento e de prosperidade mesmo, entende? E aqui a gente tá falando de pais com filhos. Grace e Kelly, eu me sinto assim. Grace, meu pai entrou, minha mãe entrou agora, que lindo. Rosemary também conhece, tá vendo? Grace, eu me sinto assim. Grace, você já analisa se você... se tem algum segredo na sua família, ou se você está se colocando no lugar do outro. O que é que acontece muitas vezes? Aí vamos pra cá, o casal, né? Aí tem um filho, outro filho e outro filho. E esse filho aqui, que é o mais novo, ele resolve tudo da casa. É ele quem resolve tudo. É ele quem diz a hora que os pais vão pro médico. É ele quem diz o que é que esse filho mais velho aqui deve fazer. É ele quem fala o que é que a irmã tem que fazer. E o que é que acontece? Ele não está se colocando no lugar de caçula. Ele não está se colocando no lugar de menor. Ele é um pouco menor do que esse, um pouco menor do que esse. Os três são bem menores que os pais. Ele não está se colocando. Então, ele está ocupando aqui, ó, esse lugar. Ora ele ocupa esse lugar. Ora ele ocupa um lugar aqui, vem atrás dos pais. E o lugar dele fica vazio. Quando o lugar dele fica vazio, o que que acontece? Tudo fica perdido. Antigamente, infelizmente, isso vem deixando de acontecer, né? Os filhos pediam a bênção ao pai. Olha só que coisa mais linda, que motivo maior para você falar sobre a ordem que não a bênção aos pais. Não sei quem aí pede a bênção aos pais, eu peço até hoje. E assim, é algo que vai fazendo diferença, sabe? As pessoas vão mudando a cabeça e enfim, vão ficando meio perdidas. Não só com relação a isso, com relação aos irmãos também. Por exemplo, irmãos gêmeos, mesmo sendo irmãos gêmeos, um veio antes. Então, vamos dizer que estejam aqui
os 2 irmãos. Aqui nasceu um, nasceu outro e teve esses 2 aqui. Eles são gêmeos, mas um veio antes, tá? Um veio antes, então é primeiro, segundo e aqui vai ter um terceiro e um quarto. Vamos ver o que é que Gleice diz. Sou a filha do meio da minha mãe. Sempre resolvo tudo. Ó, Gleice, é muito louvável, sabe, Gleice, resolver as coisas para os pais, amar os pais, ajudar financeiramente, emocionalmente, como eu estava falando no início. Isso não é estar na posição de maior. Agora, como você se porta, sim. Porque assim, existem 3 filhos. Aí vamos supor que um dos filhos tem uma condição financeira muito boa. E os outros 2, mais ou menos. Então, o que tem ajuda financeira muito boa, está trabalhando mais, ele ajuda com isso. Ele ajuda desta forma. E os outros filhos ajudam, um com uma ajuda emocional, o outro com uma ajuda de uma outra forma. Então, isso vai dando o equilíbrio. Eu sugiro, Grace, se você fica sobrecarregada, que você converse com seus irmãos, que você divida e que você se coloque no seu lugar. No seu lugar de segunda filha e não de primeira, ou que vai resolvendo tudo, que nem o primeiro é para resolver tudo, mas a carga maior vem dele, entendeu? Sou filha do meio e sou tratada como a mais velha. Olha só o peso que você carrega. Você precisa entregar esse peso que não é seu. Nas constelações a gente vê muito pessoas que precisam entregar o peso a quem veio antes, porque quem veio antes é maior. Quem veio antes merece mais honra. Não é que ele seja a pessoa mais importante, mas ele veio antes, como eu sempre falei. A ordem precede o amor. Ordem, depois amor. Mariana diz, eu dou todos os tipos de ajuda. Mariana acho que falou que era a filha do meio, né? Eu acho que foi alguma coisa assim. Pois é, Mariana, eu não sei se você é a única filha ou não. Mas independente disso, digamos que você tem outros irmãos, é a mesma coisa que eu estava falando antes. E se você é filha única, por exemplo, sim, é legal que você faça o que for possível, mas que não se coloque como maior. Por exemplo, você dá alguma ajuda para sua mãe, para o seu pai, e você diz, mãe, eu estou dando isso aqui para você, mas use desta forma. Só que a mãe não quer usar daquela forma. Ela quer usar de outra forma, então você precisa aceitar, porque você é filha, entendeu? Por mais que você esteja dando, por mais que você seja, sei lá, provedora de algo. Deixa eu ver aqui, Luana. Sim, vivi muito isso. Sou a segunda filha e tinha que resolver tudo pra todos. Me desgastou muito e hoje somos desunidos. Olha, minha irmã, a terceira, não fala com nenhum de nós irmãos. O caçula. O caçula é o mais, entre aspas, tá, gente? O caçula é o mais atrevido. O caçula, ele quer dar... Geralmente ele quer dar ordem, né? Nos que vieram antes. Por quê? Porque, é a minha geração, é a nova geração. Agora a geração é desta forma. Infelizmente, isso vem acontecendo. Mas não com julgamento, tá, gente? Eu falo aqui. Eu falo porque realmente tem mais 2. Tem mais 2. Ah, sim, é o primeiro e o segundo, né? A Marina tava falando. Pois é, se você... Eu esqueci agora a pessoa que falou aqui. Se você conseguir se colocar, entender numa sessão de constelação, ver o que você sente se colocando naquele lugar, você vai ter uma vida muito mais saudável. Sobretudo, pessoas que vêm, filhos que vêm depois de aborto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Os pais. Aqui tem os pais e tiveram um aborto e depois vem o filho. Só que esse filho aqui, ele não sabe que existiu esse aborto, não. Ninguém sabe. Foi algo que talvez nem o marido saiba. Ou a mãe escondeu, ou a mãe ficou com vergonha porque provocou esse aborto. Enfim, não sabe. E o que é que acontece? Esse filho aqui, ele é tratado como o filho mais velho. Ele é tratado como o primeiro filho, mas ele é o primeiro? Não, ele é o segundo. Se ele é tratado como o primeiro, ele fica buscando esse lugar de primeiro. Só que esse lugar de primeiro tá aqui, ó, preenchido. Só que esse bebê... O que aconteceu com esse bebê? Ele morreu. Ele não existe mais. E esse filho aqui, que acha que é o mais velho, está buscando esse lugar. O que é que vai acontecer com ele? Em muitos casos, tá, gente? Tô sendo taxativa aqui não, mas em muitos casos, o que acontece com o filho que não consegue se colocar no seu lugar e vem depois de um aborto? Ele sofre depressão, ele sofre pânico, ele tenta suicídio. Por quê? Porque todos esses fatores estão interligados analogicamente, como uma forma de analogia. A morte. A pessoa que morreu, ela tá ali no túmulo, ela tá no escuro, ela tá trancada. E a pessoa que tá em depressão, a pessoa que fica perdido na vida, ele busca esse lugar, esse fechamento. Eu atendi pessoas há não muito tempo, há pouco tempo inclusive, que dizia assim pra mim, Sara, a minha vida, ela está tão complicada
Eu tô sem saber aqui, tentando ver qual o tema que eu vou constelar, porque a minha vida tá tão complicada. É como se eu vivesse com um pé na vida e um pé na morte. Olha só que forte isso. E olha que interessante. E existe muito. Ele falava que em alguns momentos ele estava super feliz vivendo, e em outros momentos ele queria se fechar. E outro estava feliz e outro queria se fechar. A gente foi fazendo a constelação, foi belíssima a constelação dele. Inclusive, ele foi sentindo o que alguns bonequinhos representavam, e a gente foi fazendo a cena do campo. Então, pessoas que vêm depois de bebês que foram abortados podem se sentir muito perdidos. Só que, nesse caso aqui, por exemplo, ele poderia saber, e mesmo assim se sentir assim seria mais fácil. Mas em muitos casos existe o segredo. Como eu dei esse exemplo desse aqui, né? Existe o segredo de família. Aquela mulher que abortou e não contou pra ninguém. Aquela mulher que teve um aborto na época ainda de adolescência. E ela, mesmo que tenha sido provocado ou não, e ela não contou pra ninguém. Então ali já é o segundo filho dela. Todo mundo trata como o primeiro, mas é o segundo. Ah, Sara, e eu vou ter que ficar falando, eu sou o segundo filho? Se quiser falar, fala. Eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, eu tenho o primeiro filho, tenho o segundo, e o terceiro tem um lugarzinho dele aqui no meu coração. Tem amigas minhas que elas dizem, hoje ela faria tantos anos, foi um bebê abortado. E ela vai colocando os outros filhos no lugar. Uma amiga minha que ela teve 2 abortos e teve 2 bebês. Não, ela teve um aborto, uma bebezinha nasceu, passou 10 dias vivas e morreu, e mais 2. E ela coloca os outros 2 no local certo. Um é o segundo e a outra é a quarta. Então, ela coloca cada um em seu lugar. Isso que vai dando vida à pessoa. Isso que vai fazendo com que ela vá entendendo. Poxa, eu vivia perdido ali. Por que eu vivia perdida? Eu não sabia o que era. No meu caso, eu sou gêmea. E algumas constelações, em várias constelações, não só minha, da minha irmã, de outra, a gente entendeu que existia mais um bebê. Ele foi absolvido, né? Então, no caso, eu não sou gêmea, eu sou trigêmea. Eu, minha irmã e mais um menino. Então, aí a gente tem que se colocar no lugar e tem que entender o lugar desse irmão também. Se dos 3 ele foi o primeiro, o segundo, isso muda toda a ordem da minha família. Isso muda toda a ordem a partir de mim, né? No caso, os 2 irmãos que vieram antes, não. São realmente primeiro e segundo. Mas a partir da gestação em que minha mãe teve eu, minha irmã e esse meu irmãozinho que nasceu, muda tudo. O meu último irmão, que seria o 5º, ele não é mais o 5º. Ele passou a ser o 6º. Isso foi visto em constelação que eu fiz, mais de uma. Na constelação que a minha irmã fez. E em outra que a minha mãe fez. E mesmo assim, nenhuma delas a gente foi constelar isso. Nenhuma. Aliás, uma delas eu fui constelar o meu lugar na família. Mas as outras não, a gente foi constelar outras coisas, outros temas. É porque a constelação ela é muito rica, né? Ela é muito linda. Ela vai mostrando o que tem que ser mostrado. Se você tá perdido, você vai entender por que você tá perdido. Mostrar ali a causa desse sofrimento, dessa angústia, de tudo isso. Então, gente, como é que você sai dessa enrascada? Esses filhos que querem resolver as dores que estão ali nos pais. Alguém sabe como é que sai disso? Como é que sai dessa enrascada? Os pais estão aqui, os filhos querem mandar, os filhos querem resolver tudo. Como se sai dessa enrascada? Se alguém souber me dizer aí, o que é que você faria? Como é a vida desses filhos? Esses filhos, eles estão perdidos, eles estão com problemas no relacionamento deles. Eles não conseguem sequer formar uma família atual. Eles têm uma família de origem, como esses filhos, certo, Luana? Esses filhos que estão querendo se portando como maiores do que os pais. Que ajudam os pais em tudo, que isso não está errado, tá, gente? Não está, o certo é não abandonar mesmo. Mas que eles não conseguem estar na posição de filhos. Que eles proporcionam algumas coisas para os pais, mas eles querem que os pais façam da mesma forma. Então, como sair dessa enrascada? Porque esse filho aqui, o que acontece com esse filho? Ele não consegue formar uma família atual de forma saudável. Por exemplo, ele pode até casar. Ou não, né? Nem casar, às vezes casa. Porque tá cuidando dos pais. Os pais que se tornaram filhos dele. Então, ele pode formar a sua família atual. Mas ele fica preso aqui, ó, na família de origem. Fica preso sempre. Em termos práticos, qual o problema? Vamos supor, a mulher casa e vive cuidando dos filhos. Aí o marido diz, você não está me dando atenção. Você não está dando atenção aos seus filhos. Você só cuida dos seus pais. Em termos práticos, isso é uma coisa que a gente consegue ver, tá? Mas inconscientemente acontecem muitas outras coisas. Ó, uma sessão de constelação resolveria.
Vou falar sobre isso. Quero saber. Eu vou falar o que é e vou dizer se uma sessão de constelação resolveria. O que é que se pode ser feito aqui para resolver essa questão? O que pode resolver é você entender, se colocar no seu lugar de filha. Por exemplo, sou eu. Por exemplo, uma mãe que está doente, já na velhice, ela está acamada, ou um pai. A filha, ela vai cuidar desse pai e ela tem, por exemplo, que dar um banho nele, limpar as partes íntimas dele, ela pode ficar um pouco constrangida. Como é que ela poderia fazer? Ela poderia dizer, pai, estou aqui, se portar essa postura. Pai, estou aqui, estou cuidando de você, mas da minha postura de filha. Com licença, eu vou cuidar de você agora. Então, são frases sistêmicas que elas vão mudando, sabe? Elas vão reverberando e elas vão mudando. Não precisa falar isso pra ele. Se quiser, fala, mas se não, fala só pra você, tá? Sara, a mãe constelando ajuda o filho? Exatamente, se o filho for menor, tá? Se o filho for adulto, já não. Aí é o filho que vai constelar. Porque ele já é adulto, ele tem que se colocar exatamente nessa postura. É exatamente o ponto que eu ia falar. Que o que acontece? Esse filho aqui, ele está aqui querendo ser maior do que os pais, mas ele está na postura de filho, de criança. Ele está na postura de criança. Ele tem que crescer, virar adulto e se colocar aqui. Aí você diz, Sara, mas como é que você disse que ele é criança se ele resolve tudo, se ele faz todas as coisas? Ele está sendo criança, porque ele está se portando como criança, querendo ser o pai e a mãe deles. Por exemplo, mais uma vez, você vai cuidar... Boa noite, Adriana. Você vai cuidar do seu pai e da sua mãe que estão doentes ou fizeram uma cirurgia, como eu estava falando, e você diz, mãe, você precisa tomar banho. Ou sei lá, sua mãe tem Alzheimer. E ela diz, não, minha filha, eu não quero tomar banho. Mas, mãe, você tem que tomar banho. E ela diz, minha filha, eu simplesmente não quero tomar banho. Então, isso é um exemplo prático, um exemplo simples aqui que eu pensei agora. Mas você não pode fazer isso com a sua mãe. A sua mãe, ela é maior do que você. Ou você leva com carinho e amor, ou você vai esperar o momento em que a sua mãe queira fazer o que ela vai fazer. Porque ela, por mais que ela esteja doente ou algo do tipo, ela é adulta, ela é maior do que você, ela sabe o que ela deve fazer. Então, continuando respondendo essas perguntas, alguém me perguntou se a constelação resolveria, não foi? Acho que foi isso que eu disse, eu vou responder depois, mas se essa constelação resolveria. Então, o que acontece? Nas sessões de constelação, a gente consegue entender, a gente consegue ver o que está acontecendo. Por exemplo, a gente encontraria isso aqui. Você está numa postura que você não consegue se ver menor do que a sua mãe. Gente, é tão interessante quando tem os atendimentos que, por exemplo, a gente coloca assim... aí vai depender do que está acontecendo, tá? A gente coloca assim, uma mãe perto de uma filha, ela se sente assim, digamos assim, ou ela se sente assim, e a gente vai fazendo movimentações e tentando entender como é que ela consegue se ver. Tem gente, esses bonecos, eles têm o mesmo tamanho, tá, gente? Eles são feitos na fábrica, têm o mesmo tamanho. Acredite, tem pessoas que se veem, vem o boneco, vem até o boneco maior. Elas só conseguem se ver maior. Elas não conseguem se ver do mesmo tamanho. Imagine se ver menor. E aí, o que a constelação faz? Encontra essa causa, a gente vai fazendo movimentações. E a constelação resolve? A constelação vai mostrar pra você, é como um raio-x. Quando você quebra um braço, que você vai ao médico, ele vai dizer o que é que está quebrado e vai passar a medicação. Então, a constelação é como raio-x. E o que é que vai resolver após a constelação? A sua postura. É a sua postura que vai resolver. É você se policiar para fazer, por exemplo, exercícios sistêmicos. Que no meu caso, as pessoas são atendidas por mim, eu sempre recomendo, eu sempre passo exercícios sistêmicos ou frases sistêmicas. Então, é você se policiar. Por exemplo, o que acontece muito? O pai e a mãe estão aqui e esses pais estão brigando. Eles estão brigando muito. E aí o filho está aqui. O que acontece com esse filho? Esse filho entra aqui no meio dessa história. Olha isso. O filho entra no meio, entre o pai e a mãe. E aí, o que vocês acham? Às vezes é pior. Ele se coloca aqui, ó. Não é nem no meio, é atrás. Pra resolver a questão. Mãe, faça isso, não faça isso mais com meu pai. Pai, faça isso com minha mãe. Olha isso. Ele está mandando. Ele está falando o que os pais têm que fazer. Isso não faz o menor sentido. Então, os pais que entendem a lei do equilíbrio, eles têm que chegar para o filho e dizer mesmo, meu filho, você não tem nada a ver com isso. Essa questão aqui é minha e do seu pai, minha e da sua mãe. Porque esta relação aqui é só deles. A relação de filho é
filho com pai e filho com mãe. Por isso que a gente tenta muito resolver problemas, questões de filhos que têm mágoa do pai ou da mãe porque fez mal ao outro. Por mais que tenha sido um ótimo pai, por mais que tenha sido uma ótima mãe. Então, o que acontece? Esses filhos aqui, eles ficam nesse lugar. Já teve caso de um filho que estava aqui, neste lugar, e o que acontecia? A vida dele virou uma tríade, porque ele estava aqui. Atraía pessoas que tinham relacionamentos. Porque estava nessa tríade aqui, ó. Então, essa tríade foi levada para a vida dele, para os relacionamentos dele. E aí, o que aconteceu? Foi feita uma constelação. Na sessão de constelação, ele mudou a postura. E a Sara mudar a postura de dizer o quê? Ah, você tem um relacionamento e por isso eu vou me afastar de você. Não, não só isso. Porque essa pessoa não se envolvia com esses outros que tinham relacionamentos, não. A questão é que atraía. Atraía. E o que aconteceu? Ele parou de ficar entre os pais. Quando acontecia qualquer situação, ele ou conversava separado, sem dizer o que eles deviam fazer, ou saía de perto. E isso fez com que as pessoas comprometidas não mais fossem atraídas por ele. Não é interessante, gente? Muito interessante também, eu não sei se falaram aqui, ou se falaram no feed, uma pessoa me falou que... O que acontecia? Ela tinha casado com um rapaz e ele tinha vindo com, acho que 2 filhos. 2 filhos. O que acontece? Ele não tratava tão bem os filhos, assim, era ausente, e ela queria cuidar deles. Ela falava pra ele que ele devia fazer com os meninos. Gente, esses filhos vieram na vida dele antes dela. Hierarquicamente, eles vieram antes também, por mais que sejam os filhos, né? Ah, Sara, é porque os filhos sempre são mais importantes do que a esposa, ainda mais que veio depois. Não, não é só isso, não. É porque eles vieram antes. Essa mulher aqui, a relação dela é com ele. Ela pode ter amor e deve ter amor, aceitar que vieram antes. Até, por exemplo, se ela tiver um bebê depois. Entender que esse bebê é o 3º filho dele. É o primeiro dela, mas é o 3º filho dele. Então merece honra quem veio depois. Se essa mulher começa a querer, com uma postura errada, comandar isso aqui, essa relação, ela vai ter problemas. E não são somente esses problemas que a gente vê, não. Ah, deu confusão porque ele não queria que ela se metesse na vida deles, porque a mãe dos meninos reclamou. Não, não são só esses problemas, eles são mais fáceis de serem vistos. São problemas que surgem no inconsciente. E as coisas vão todas desandando. Entende? É a mesma coisa da esposa desse homem. A esposa desse homem, isso aqui para algumas pessoas, isso aqui é inimaginável. Mas acreditem, gente, se vocês mudarem a postura de vocês com relação a isso, a vida de vocês vai mudar tanto, tanto. Essa mulher casou com ele agora, ele veio com os filhos, né? Teve outro filho, a família aqui. Deixa eu baixar um pouquinho pra vocês verem melhor. Só que esse homem foi casado com essa daqui. Essa aqui foi a primeira filha, a primeira mulher dele. E essa aqui foi a segunda. Então, essa mulher aqui, ela merece honra dessa daqui. Ah, Sara, mas é uma mulher ruim, é uma mulher que não cuida bem dos filhos, é uma mulher que atrapalha o nosso relacionamento. Mesmo assim, você não faz por ela, você faz por você. Por que ela merece? Porque ela veio antes. Ela precede a você. Agora, você é a prioridade. Entende a diferença? Ela precede, ela veio antes. Mas a prioridade tem que ser você, o casamento atual. Não é que ele vai ficar mais tempo com ela, valorizando mais ela, não. Você quem é a prioridade, com sua família atual, você e os filhos de vocês. Só que ela precede. Imagine se ela não tivesse saído da vida dele. Você que não teria nem chegado. Se ela não tivesse saído da vida dele. Ou seja, olha a importância dessa mulher na sua vida. E como eu honro. Então, Adriana, existem alguns exercícios de honra que você pode fazer. E dependendo de como for a situação, em uma constelação. Eu não sei se você a exclui, porque eu vou explicar pra vocês o significado de honra, tá, gente? Muitas pessoas acham que honrar o pai, honrar a mãe, honrar quem veio antes, que é aqui como a gente tá falando na lei da hierarquia, é você aceitar tudo que aquela pessoa fala, é você seguir todos os ensinamentos que aquela pessoa lhe dá, é você obedecer, você baixar a cabeça, como a gente chama, né? Para o pai, pra mãe, e não é. Honrar é aceitar. E vai muito além de aceitar. Vai bem mais além do que isso. É você tomar pra você, em seu coração. Então, é você aceitar que aquela pessoa existe. É você aceitar que aquela pessoa tem aquele lugar.
tem aquele lugar na vida do outro, por exemplo. Essa mulher tem um lugar dela na vida dele. E tem um lugar de extrema importância. Foi ela quem deu a vida dos filhos dele. Os filhos dele são metade dele. Olha só a importância disso. Os filhos dele são metade. Metade desses meninos aqui é ele. Metade é ela. E você convive com eles. Se você exclui essa mulher, você está excluindo metade dos seus enteados. Olha só. Então, você fazer a honra, você pode fazer um movimento até de reverência. Na constelação a gente faz com os bonequinhos e eu passo os exercícios. Mas aqui eu tô falando algo, respondendo de uma forma bem simples ao que você me perguntou, tá, Adriana? Porque eu não sei exatamente como é o caso. Mas um movimento assim, ó. Reverência a esta mulher, agradecendo pela vida dela e honrando, falando que você aceita ela no seu coração. Que você aceita que ela foi a primeira esposa, que ela precede a você, mas que agora você é a prioridade. Entendeu? Muitas pessoas se dão bem com quem veio antes por isso. E se você não se dá bem com ela, você vai ter diversos outros problemas aqui no seu núcleo familiar. Essa mulher tá aqui, ó. Essa mulher tá aqui, no lugar dela. Agora vocês montam um núcleo familiar e você ainda tá olhando pra trás. Você ainda está pensando no que fazer pra resolver alguma coisa com essa mulher, porque você tem ciúme e ele está com você. Você quem é a prioridade, entendeu? Que não faz o menor sentido. Então, pessoas que vêm antes devem ser honradas. Em vários trabalhos sistêmicos que eu faço quando pessoas vêm constelar o relacionamento, que é a minha demanda maior, é muito interessante. Gente, vocês não têm noção de como é interessante. Quando algumas pessoas colocam, eu vou falar aqui de ex-namorados para poder ser didático, mas a gente na constelação, a gente não lida com ex, a gente não fala sobre isso. Ex não existe. Todo mundo fez parte e faz parte. Mas é muito interessante. E sem julgamentos, tá, gente? Como algumas mulheres, elas não conseguem nem olhar pra... Como a constelação é muito forte, eu falo aqui com bonequinhos. Elas não conseguem deixar um boneco assim, ó, na frente. É tão forte, que a gente precisa fazer uma outra liberação, alguma coisa para que ela consiga. E se ela não conseguir, a gente tem que terminar a constelação ali, porque ela já está exausta e ela vai continuando o trabalho. Por isso que eu passo sempre exercícios. E ela vai continuando o trabalho. Por quê? A constelação é um movimento de almas. Se eu peço para que você fale, por exemplo, uma frase sistêmica aqui, e você fala sem você sentir, a sua postura ali não está sendo a postura correta. Porque depois você vai não ter sentido e você não vai resolver. Você tem que ir sentindo. Se você não sente naquele momento, tudo bem. Vai sentir depois, com os exercícios sistêmicos, com as frases sistêmicas que são passadas. Então, a gente chama de primeiro marido, por exemplo, segundo marido ou marido atual. E a gente vai fazendo liberações com essas pessoas. É impressionante, eu tenho até um depoimento muito bacana de uma pessoa que eu atendi. E ela disse que vivia com não sei quantos anos, com uma mágoa muito grande, do marido. Gente, olha só, esse marido não sabe nem onde é que essa mulher tá. Não sabe nem o que é que essa mulher tá fazendo. E essa mulher com essa mágoa desse marido. Pensa os prejuízos que essa mulher não tem. E interessante, ela cuidava do pai, e a mãe dela já tinha morrido, e ela cuidava do pai, e ela achava que o pai dela não conseguia resolver, não conseguia fazer nada na vida. Que ela não podia ter vida além daquilo ali, porque ela estava cuidando do pai. Só que, gente, em termos práticos, tem mulheres que elas podem terceirizar. Por exemplo, olha, hoje vai ficar um cuidador aqui e eu vou viver um pouco a minha vida. E amanhã já estou aqui. Tem mulheres que você pode oferecer o cuidador, você pode oferecer uma outra irmã para cuidar. E ela não quer. Ela tá presa ali, entendeu? Ela está presa em alguma coisa. Ela sabe que a vida dela não tá boa. Ela sabe que ela não consegue ter relacionamentos saudáveis. Ou sequer ter relacionamentos. E ela fica presa ali. E quando a gente vai ver, a ordem está invertida. Ela está invertendo essa ordem. Eu acho que eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu falei dos exemplos. Falei do lugar de irmãos, né? Tem um exemplo de uma cliente aqui. Eu não sei se eu falei esse exemplo já pra vocês. É muito interessante. Existem exemplos de... Eu já falei muito sobre isso. Aqui, a mãe, por exemplo, e o pai. Aí essa filha aqui, ela cuida tanto do pai, que ela está aqui, ó, no lugar da mãe. Vocês têm noção? Aqui é o pai e a mãe, e ela tá aqui, ó. É interessantíssimo quando a gente vai fazendo um movimento e quando vê a cena tá montada desse jeito. A filha tá aqui, ó. Olha só como é disfuncional. A filha tá aqui com o pai e a mãe tá aqui. Ou ela prefere ficar aqui.
Eu já fiz uma constelação que foi bem interessante. E a filha, ela não conseguia de forma alguma ficar na frente dos pais. Ela não conseguia. Ela só conseguia ficar do lado do pai e mais próximo do que a mãe, assim. Ah, não. Aqui o pai, ela ficava assim, mais próximo do que a mãe. Olha só, ela está ocupando o lugar da mãe. Ela está concorrendo com a mãe. Vê só. Olha o prejuízo que... Eu vou dizer pra vocês o prejuízo que uma pessoa dessa tem. Além dela estar concorrendo, não está no lugar dela, o lugar dela está vazio. Como é que essa mulher vai ter um relacionamento saudável com esse homem aqui? Se ela já é casada com o pai. É filhinho do papai, a gente chama filhinho do papai. Tem vários conteúdos sobre isso. Essa mulher aqui, ela até pode casar com ele. Pode até casar com ele. Mas esse relacionamento não vai ser saudável. Essa mulher, inclusive, é a mulher, por exemplo, que trai esse homem. Pode ser o contrário também, tá, gente? Tô me referindo aqui à mulher. Por que ela trai esse homem? Gente, aí você pode dizer assim, porque essa mulher é mau caráter, porque ela não presta. Atrás de traições, sempre existe um motivo, tá? Então, por que ela trai esse homem? Porque inconscientemente, não que ela faça isso de forma inconsciente, não que o marido tenha que ficar com ela, tá, gente? Quem é traído, eu imagino que seja uma das piores dores que possa existir na vida, então eu não tô recomendando que você permaneça com a pessoa ou que você não permaneça, não. Nada disso aqui é sem julgamento. Mas essa mulher aqui, que ela tá casada com o pai, ela é a mulher que ela pode até casar, mas ela trai o marido. Por que ela trai o marido? Porque ela já tá casada com o pai, então ela deve lealdade ao pai. Só que ela não tem um relacionamento com o pai amoroso. Ela só tem esse relacionamento aqui energético com o pai. Então, ela não trai o pai. Tudo bem, mas ela pode trair o marido, porque ela não deve lealdade a esse marido aqui. Olha como é interessante. Olha só como é uma coisa assim, enrolada. Então, essa mulher, o que essa mulher tem que fazer? Para que ela possa ter um relacionamento saudável com ele ou com outra pessoa. Estar no lugar de filha, parar de concorrer com a mãe, parar de achar que tem o mesmo tamanho da mãe, honrar a mãe, honrar o pai. E ficar aqui nesse lugar aqui, ó, menor do que os pais sempre. Quando ela faz isso, o relacionamento do pai e da mãe vai ser muito mais saudável. Ela vai estar livre para ter um relacionamento mais saudável. É como quando a gente estava falando sobre os filhos, que estão... os 3 filhos têm o mesmo lugar diante dos pais, só que eles ajudam muito. Um deles ajuda muito. E aí... Adriana, misericórdia, preciso urgente constelar. Adriana, é bem interessante mesmo. Esses casos acontecem bastante. E aí, o que acontece? Ela fica sempre tentando resolver tudo dos pais e a mãe chega e diz assim, minha filha, fique no seu lugar, você é filha, deixe que nós somos fortes e nós conseguimos. Gente, eu não tô falando que é fácil não, tá? Eu também faço isso com os meus pais de vez em quando, e aí eu me pego e volto. E aí eu faço de novo e volto. Isso é evolução. Você vê o que tá errado e você ir evoluindo. Até que um momento você vai chegar e dizer, agora eu tô no lugar certo. Então, essa pessoa faz isso. Aí quando a mãe diz, filha, fique no seu lugar, o que acontece com essa filha? Ela fica... alívio. Alívio, porque ela estava ali no lugar de culpa. Eu preciso cuidar da minha mãe, ela é fraca. Eu preciso cuidar do meu pai, ele não aguenta. E não é. Eles chegaram até aqui, eles são muito mais fortes do que você. Todos sempre são. Seus avós são muito mais fortes. Você acha que ela é frágilzinho. É porque ele não aguenta, é porque ele teve uma doença, é porque teve aquilo. Mas eles são mais fortes. Então, ajude os seus pais. Nunca abandone os seus pais. Nunca abandone seus irmãos. Não estou falando sobre isso. Não abandone quem precisa, quem veio antes. Agora, se coloque com a postura, a sua postura de filho. A sua postura de irmão mais novo. Sara, mas se eu não fizer, ninguém faz. Dá um jeito de delegar, dá um jeito de explicar, faz uma constelação. Quando você faz uma constelação, filho aqui faz uma constelação, o sistema todo vai movimentando. Não fica só aqui, entende? O sistema movimenta. Então, gente, a lei da hierarquia é isso. A lei da ordem é muito linda, maravilhosa. São 3 leis, né? Falei de uma live passada, falei outra hoje, vou falar mais outra. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma colocação. Eu tenho 3 nomes de pessoas aqui, de cartinhas, que foram pessoas que colocaram o nome na live passada. Lá na minha... Toda vez que eu acabo a live, eu coloco... Tem pessoas novas aqui, eu vou explicar. Quando eu vou terminando a live, eu posto a live, né? E eu peço para que as pessoas cheguem lá, vão lá na live e coloquem um recadinho. Quero cartinha na próxima live. Ou algum comentário sobre a live que você gostou e tudo. E eu vou fazer isso, eu vou tirar a cartinha para essas pessoas.
Dependendo do número de pessoas que coloco lá, eu faço mais pra quem está aqui. E dependendo, às vezes não dá, né? Às vezes é por mais motivo de interação e tudo. E eu peguei 3 nomes, eu vou saber se essas pessoas estão aqui. Quantas delas estão aqui? Se elas tiverem, eu faço com as 3. Se elas não tiverem, eu substituo por 3 aqui. Se não tiver nenhuma, eu vou fazendo. Tá, gente? Então, esperem que eu vou tirar essas cartinhas. Vocês vão ver como é bem legal. As pessoas gostam muito. Deixa eu ver aqui. Na minha família tem casos assim. Tentei colocar que a postura está totalmente errada. Falei da constelação e te indiquei, mas infelizmente tem a questão do ego. Então, fazer o quê? Meu bem, mas olha... Rosemary, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu conheço a constelação faz sabe quantos anos? 13 anos. A constelação existe há 40. Eu conheço há 13 anos. Eu trabalho com a constelação faz 2 anos já. E a primeira vez que eu fui, eu achei assim tão... Eu disse, gente, que coisa legal, surpreendente, mas diferente. Eu senti, mas achei meio estranho. E a partir da segunda vez que eu fui, que isso já faz o quê? Mais ou menos esses 13 anos, né? Que foi quando eu conheci. As coisas foram modificando. Então, cada um tem o seu tempo. Por exemplo, tem pessoas que chegaram pra mim, acho que 2 pessoas nesse tempo inteiro. Disseram assim, Sara, eu quero constelar. Eu disse, você não quer constelar por quê? E a pessoa falou assim, por curiosidade. Eu disse, olha, esse é o único motivo que eu não constelo. Eu não constelo ninguém por curiosidade. Porque eu acho que não faz sentido uma pessoa vir constelar simplesmente por isso. Entende? A pessoa tem que estar... em busca de algo. Vai funcionar pra ela? Vai funcionar. Porque a constelação ela funciona até pra quem não acredita. Mas ela precisa estar ali entregue pra mudar a postura dela. Ela funciona pra quem não acredita, mas se depois dali ela mudar a postura, tá, gente? É isso que eu tô querendo falar. Então, deixa eu ver aqui o nome das pessoas. É isso, gente. Podem colocando, tá, gente? As dúvidas de vocês ainda, que vocês quiserem. Acho que eu já falei tudo que eu tinha pensado aqui. Então, eu coloquei o Instagram de Natália Dorigatti. Não sei se ela está aqui. Coloquei o de RDC. Acho que é underline 1976. Ele estava aqui. Eu vi que ele estava antes. Não sei se está agora. E Amanda Viana 21. Algum dos 3 está aí. Falem. Fala quem tá aí, gente, porque tem gente que me pede desde a live retrasada e eu tô lembrando dos nomes. Celina é uma delas, eu tô lembrando. Então, gente, acho que 3 pessoas pediram aqui. Eu nem falei nada, gente. Eu ia tirar dessas 3 pessoas. Até agora ninguém falou. Eu vou repetir. Natália Dorigatti. Cadê? Você está presente? Amanda Viana 21. E RDC underline 1976. Olha, gente, esse pessoal foi que colocou lá, tá? Então eu preciso ser justa, né? Natália Araújo, não foi Dorigatti. Essas pessoas colocaram o nome lá quando eu postei a live. Então, eu vou fazer aqui dessas pessoas que pediram. Celina já me pede há um tempo. Marineide. Quem mais, gente? Eu vou fazer de 3. Tinham 3 lá, eu vou fazer de 3. Celina, Marineide. Sara, deixa eu ver. Descobri que meu avô era pedófilo. Isso pode influenciar no meu sistema? Com certeza. Com certeza. Como você descobriu que ele era pedófilo? Você foi em busca? Isso não importa, tá? Eu só tô conversando com você. Você foi em busca, alguém falou. Isso influencia, sim. Influencia ou pra você ou pra próximas gerações. Pode influenciar em você ou outra mulher atrair isso pra si, atrair um pedófilo. Ou pode influenciar pra um homem da sua família cometer isso por lealdade àquela pessoa, tá? Então existe sim, com certeza. É porque as mensagens de vocês, gente, demoram a chegar. É por isso que eu fico sem conseguir acompanhar. Marineide é minha convidada. Ai, que lindo! Convidada da minha mãe. Deixa eu ver. Grace. A questão de ser mulher ou homem modifica a hierarquia. Sou tratada como a que tem que resolver tudo por ser a última e única filha mulher. Não. O que vai mudar aí são as energias. Energia masculina, energia feminina. A questão de ser homem ou mulher não muda a hierarquia, não. O sexo de cada um não muda, tá? Tanto faz. Aí é o lugar que você está. Agora, com relação à energia feminina e masculina, aí sim, são lives maravilhosas. Eu amo fazer live de energia feminina e masculina. Eu tenho até um guia, na minha bio tem lá. Mulheres que se sentem sobrecarregadas, que estão com energia masculina muito elevada. Eu tenho um guia prático para mulheres que querem elevar essa energia feminina, no caso, né? Deixa eu ver aqui quem foi. É Celina. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, gente. Celina, Marineide.
É pra eu não esquecer, que eu não tenho como anotar aqui. Celina, Marineide, eu não sei se Ju pediu, e Rosemary. Pronto, gente, não vai dar pra eu tirar mais não. Vamos lá. Celina, a primeira. Celina, você está aí? Aqui, gente, isso aqui é o meu... Ó, esse aqui são as minhas cartinhas. Às vezes eu chamo de baralho sistêmico, mas não é um baralho não, tá, gente? Ele não tem continuidade não, são cartinhas. E a gente tira essas cartinhas e as pessoas vão mentalizando, vão entendendo, vão sentindo o que é que essa cartinha diz, o que é que ela quer representar para sua vida. Eu sempre tiro de forma aleatória e vou colocando aqui de forma mais aleatória ainda. Então, Celina, eu quero que você me diga, meu bem, em qual dessas cartinhas você... Deixa eu afastar aqui. Qual delas você se sente melhor, você sente a energia? Essa aqui é a 1, tá? Essa aqui é a 1. Gente, isso aqui não é uma constelação, tá? Eu tô fazendo um movimentozinho sistêmico de cartas simples. Isso aqui não é uma constelação, tá? Só pra deixar bem claro. Cartinha 1 e cartinha 2. Celina, eu vou anotar aqui, senão eu vou perder o nome de vocês. Celina, Marineide... Vamos lá, deixa eu ver. Celina quer a cartinha 1, é essa daqui. Então vamos lá ver o que é que saiu para Celina. Nossa, gente. Saiu exatamente uma lei, ó. A lei da live passada, lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Gente, tem uma live aqui, ó. Tem uma live super interessante sobre a lei do pertencimento. Como eu tinha falado pra vocês, é uma das leis, a base, né, da constelação familiar, são 3 leis, isso aqui é uma das leis, e tem uma live falando sobre isso, é muito, muito, muito importante, extremamente importante. Agora deixa eu tirar essas cartinhas, já tirei aqui o bonequinho, vamos colocar agora outra energia pra Marineide. Deixa eu pegar aqui mais 2 cartinhas aqui, colocar uma aqui e outra aqui. E aí, Marineide, eu vou colocar a representação de você aqui, na cartinha 1... Meu pai, obrigada, pai. Olha, um comentário elogio do meu pai e da minha mãe. Não tem melhor, não. Marineide, aqui a cartinha 1, tá? E aqui a cartinha 2. Celina vai mentalizando aí a sua cartinha, se quiser fazer algum comentário. E Marineide vai sentindo aí pra você dizer qual é a cartinha que você quer. Eu acho que Ju pediu, né? Juliane Teixeira. Juliane Teixeira. Caroline. Ai, gente, o que é que eu faço com vocês? Eu sempre digo que não vou fazer, mas eu não aguento. Caroline Grace, pronto. Termina em Grace, gente, porque senão eu não vou mais embora. A cartinha 2, deixa eu colocar aqui, Grace. Então, vamos lá, Marineide, a cartinha 2. Você pode se perguntar agora, isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? Olha, uma frase com muita coisa pra você mentalizar, tá? Se vocês quiserem, façam um print pra vocês irem analisando depois. Vamos lá. Agora vamos para Ju Teixeira, que ela falou lá em cima. Pegar outras cartinhas aqui. Eu utilizo essas cartinhas também no atendimento, no momento que eu vejo que é necessário, que é... De várias formas eu utilizo. Aqui é porque eu tô fazendo aqui no oculto. Então, vamos lá, Ju Teixeira. Aqui é a cartinha 1. Meu irmão Juninho, coisa linda. Saudade dele, ele mora longe. E aqui, Ju, é a cartinha 2. Então, me fala, qual delas você escolhe? E, gente, coloquem lá, tá? Eu vou postar essa live aqui. Coloquem, eu quero cartinha, pra eu poder colocar cartinha pra vocês depois. Já vi com o nomezinho. Por nada, Marineide. Deixa eu ver, Celina. Faz sentido sim pra mim. Às vezes me questiono se estou na família correta. Olha, e se eu formei família com a pessoa correta também? Às vezes acho que tá tudo errado. Tudo pode estar interligado.
Busca saber por que é que você... Busca entender por que é que você... Primeiro da sua família de origem. Aí depois você parte pra outra. né, Ju, aqui. Depois você parte pra outra. Ou uma constelação, algum outro processo. Às vezes você vai conseguindo entender várias coisas. Às vezes você inclui alguém. A lei do pertencimento fala muito sobre isso. Você precisa incluir alguém pra que você se sinta pertencente ali, tá? Vamos ver a de Ju. Aqui, Ju. Olha só que frase forte. Eu tive medo. Não sei que medo é esse. Acho que você vai conseguir entender aí. E vai tentando mentalizar aí. Vai tentando buscar não ter mais esse medo. Vou tirar aqui a cartinha. Vou colocar mais duas aqui. Deixa eu pegar. É a de Caroline. Aqui, Carolina, a cartinha 1, a cartinha 2. Eu vou colocar mais uma, tá? Não sei por que eu senti isso. Cartinha 3. Na live passada que eu botei cartinhas, eu peguei ainda um elemento pra uma pessoa. Chegou tão forte pra mim. Depois ele veio me falar que tinha tudo a ver, que era da religião, da igreja. Eu perguntei se ele fazia parte da igreja, de algum movimento da igreja. E depois ele veio me contar no direct, que mexeu muito com ele. É interessante isso, né? Olha, Caroline, porque eu não sei, mas pra mim me veio de colocar 3 cartinhas pra você. Então eu vou colocar aqui. Na 1, é outro bonequinho, tá? Sempre são outros. Por mais que tenha uma cor parecida, mas sempre são outros. Cartinha 1, respira. Cartinha 2. E cartinha 3. Vê aí o que é que você escolhe. Qual número você escolhe. E Grace vai se preparando. Mas não pra escolher agora, porque precisa sentir, tá? Eu vou colocar novamente. Na 1. Na 2. E na 3. Caroline, você está aí? Você se encontra, Caroline? Cadê você, meu bem? Qual cartinha você quer? Eu coloquei pra você as 3 aí. Eu acho que ela foi embora, gente. Será que ela saiu? Não é possível. No momento da cartinha dela... Gente, vocês podem ir colocando, tá? Perguntas, dúvidas, comentários, o que vocês queiram. E quando eu postar aqui essa live, coloquem lá, eu quero cartinha. Ou algum comentário, que eu sempre anoto o nome das pessoas pra poder facilitar. Agora, quando as pessoas faltam, aí eu tenho tempo pra fazer, né, outras pessoas. Gente, eu acho que Caroline não está, então vamos pra Grace. Eu vou tirar aqui a representação dela e vou tirar as cartinhas que eu escolhi pra ela, porque essa energia aqui foi dela. Tá aqui, ó. Se ela voltar, eu uso de novo. E vou tirar agora de Grace. Deixa eu pegar aqui na minha caixinha. Aqui, Grace está, tá vendo? Aqui. Gente, eu vou anotar o nome de Caroline. Eu não sei qual é a arroba de Caroline mais. Porque eu fiquei interessada em tirar essa cartinha pra ela. Porque eu senti, inclusive, botei até outra. Deixa eu pegar aqui uma representação pra Grace. Aqui, Grace. Eu não sei como você se sente com essa representação aqui. Depois, se você quiser, você me fala algo. Você se sente melhor com essa? Ou com essa aqui? Me fala, tá? Se você se sente melhor só com essa, ou com as duas. Cartinha 1 e cartinha 2. Você me fala o número e me fala como você quer. Se você quer só a criança, sua criança, se você quer você adulta também, ou se você quer as duas. Algo me fez querer colocar só a criança primeiro. Grace, cadê você? Você está aí? É porque às vezes demora a chegar a mensagem, né? E aí a gente fica aqui vendo, achando que vocês não estão vendo, mas vocês estão vendo e a mensagem não tá vindo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Gente, é tão interessante. A constelação chegou na minha vida, assim. Eu já passei por vários processos. Já faz um bom tempo. E pequena, ó. Tá vendo? Sabia, alguma coisa me faz sentir, me fez essa energia, sabe? Sentir. A pequena e a 2, tá? Vamos tirar aqui. Ver o que aqui temos. A vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. Louise Hay. O que a gente fala muito, né? Sobre dar.
Isso é uma das leis, isso fala sobre uma das leis, a lei do pertencimento, da minha live passada. Quem tiver interesse, buscar, tá aí. Aqui, gente, a cartinha da Grace, com ela pequenininha. Olha, isso nunca tinha acontecido, eu nunca fiz essa troca aqui na hora. Mas enfim, aconteceu. Eu nem viro a outra carta, eu nem olho a outra carta. Eu simplesmente junto, coloco novamente aqui na minha caixinha e pronto. Então, gente, é isso. Coloquem lá, eu vou postar essa live. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. É muito maravilhoso fazer live pra vocês. Eu adoro, gosto muito sempre. E coloquem lá, eu quero cartinha, que aí na próxima live, com certeza eu vou tirar. Eu já anoto, eu sempre vou anotando. No decorrer da semana, eu pego todas e anoto. Então eu vou postar, coloquem lá. Boa noite. Espero ter ajudado a vocês. Um beijo bem grande, por nada, meu bem. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá. Quem quiser ver o guia pra levar a energia feminina. Oi, Fabi, minha amigona. Só aqui pra eu lhe ver, hein? Vai lá no link da minha bio, que está lá. E por nada, meu bem. E pra quem chegou aqui que é novo, seja sempre muito bem-vindo. Conversa comigo no direct, sou bem acessível. As caixinhas de perguntas, eu sempre busco responder. Às vezes eu não consigo. Gabi, ai, não acredito, cheguei. Oh, Gabi, chegou no final, mas vai lá na live. Meu irmão lindo. Beijo, Juninho. Vai lá na live e coloca, eu quero cartinha, Gabi, que aí eu vou tirar na próxima, tá? Mamãe, beijo, mãe, boa noite. Então é isso, gente. Boa noite. Tenham uma noite maravilhosa. Façam algum ritual do sono. Às vezes eu falo aqui, mas é porque hoje não dá mais tempo. Olha, mais de uma hora não tem jeito, não. Os meus 40, 45 minutos nunca consigo. Porque é muito bom falar com vocês. Eu gosto de estar sempre aqui. A próxima live vai ser sobre lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio a gente passa aqui 2, 3 horas falando. Gente, é muito interessante. Essa sim é um pouco mais voltada para casal, relacionamento. Fala sobre tudo, lógico, mas é bem... toca bastante nesse ponto. Vocês vão gostar muito, vão se identificar, tá bom? Então, até a próxima semana. Beijo!